Fala galera, paz, tudo bem? Estou vindo aqui para deixar aí o quarto vídeo da sequência, né, da série de 10, onde eu estou tratando aí de Gálatas 5, do 16 ao 26, onde inclui as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Estou falando versículo a versículo, peço que vocês aí, por gentileza, assistam todos os vídeos para entendimento, porque a palavra de Deus, quando ela vem para as nossas vidas, principalmente para mim, né, para levar até os irmãos, é porque é algo que o Senhor quer falar. Amém? Então diz assim, em Gálatas 5,19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí, vamos primeiro entender aqui um pouco desse manifestas. Manifestar, ato ou efeito, né, de manifestar alguma coisa. Declaração que se expõe, né, os motivos que levam à prática de certos atos, né? Propriamente dito, atos ilícitos, né? Como a gente está tratando aí, aquilo que a gente precisa cuidar todo dia, né? E essa imoralidade, né? Que são as três primeiras palavras, né? Das obras da carne, né? Não vou falar de todos, né? Vou falar dos três primeiros. A imoralidade são atos ilícitos, não vou entrar em detalhes porque os irmãos entendem bem o que eu estou falando, né? A impureza, que é o estado ou condição, né? De coisas impuras, né? Palavras, pensamentos, intenções impuras, né? E por aí vai. Então não vamos entrar também, estender, porque senão a gente vai ter aí livros e livros para trazer aqui, para dizer lá no dicionário Aurélio o que significa cada palavra, né? E também, assim, uma das três palavras é lascívia, né? Que envolve muita questão da luxúria, sensualidade exagerada, falta de domínio próprio, né? Entrega aos desejos pecaminosos, enfim, sem qualquer tipo de decência, né? E por aí vai, né? Então, assim, quando a gente pega a palavra para ler, a gente precisa entender, examinar as escrituras para poder compreender aquilo que o Senhor está deixando para a gente como ensinamento, né? Bíblia, né? Escritura Sagrada, ela é o quê? Ela é um manual, né? Ela é um manual para que nós possamos abrir os olhos daquilo que a gente não pode fazer, né? Aquilo que a gente não deve fazer, né? A Bíblia ela é bem clara em deixar isso pra gente, mas tem que haver o interesse para que entendamos aquilo que o Senhor quer falar pra gente, né? É muito interessante, assim, uma curiosidade, né? Que algumas versões bíblicas trazem algumas palavras um pouco diferentes, mas, né, todo texto tem um contexto, a Bíblia não muda, não se altera, né? Então, o objetivo da palavra é levar aquilo que a gente precisa compreender, né? Porque as versões, cada um escreve de um jeito, né? A versão é a ARC, a NAA, a ARA, a NVI, enfim, isso não importa, né? Então, assim, pra gente o mais importante é entender que a palavra de Deus é única, né? Ela não se altera, nunca vai se alterar. Como falei várias vezes já, né? Passarão céus e terras, mas a palavra de Deus jamais passará. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não vai passar, né? Então, assim, essas três primeiras palavras que compõem as obras da carne, que estão contidas dentro desse versículo, né, nos traz a clareza de que alguém tenta andar por meio da lei de qualquer maneira. Quem tenta andar dentro da lei de Deus de qualquer maneira, esse aí tende a andar por caminhos errados. Então, assim, tá como aquele cristão, né, meio bando, né? Então, assim, a lei de Deus, ela é infalível. E a gente precisa entender que quem segue a palavra de Deus tem que lutar diariamente com as vontades da própria carne, com a própria vontade do espírito do homem, né? Aquilo que está no homem, né? Então, assim, as obras da carne, elas se manifestarão em nossas vidas se a gente não entender que precisamos cumprir a lei de Deus, né? E fazer com que a nossa carne seja mortificada, né? Para que o nosso espírito, né? O espírito de Deus que habita em nós, o Espírito Santo, né? Que possa estar nos guiando, nos fortalecendo, né? Então, assim, muito cuidado para essa questão, para a gente entender que, assim, o fruto do Espírito e obras da carne são coisas distintas. E a gente precisa entender o que a palavra quer dizer para a gente ali. Analisar cada vírgula, cada mas, cada portanto, cada porém, né? Então, assim, isso aí a gente precisa identificar. Não precisamos ser expert em língua portuguesa, mas a gente tem que entender aquilo que o Senhor, através da palavra dele, deixou escrito para a gente, né? Não importa em qual língua, aramaico, hebraico e grego, não interessa, né?
O que importa é a gente entender aquilo que o Senhor está colocando como pausa para a gente entender. Opa, para. Né? Então, e assim, e para vencermos essa luta contra a carne, devemos buscar cada dia mais e mais intimidade com Deus. Né? Assim, nunca devemos esquecer que a busca pela conversão, salvação e santidade acontece todos os dias. E também incluir intimidade. Intimidade com Deus é o que? É orar, jejuar, fazer voto, estar na igreja, em comunhão com a igreja, com os irmãos, né? Cuidar dos irmãos, ler Bíblia, como eu falei, né? Ler um versículo por dia, você vai levar anos para ler a Bíblia inteira. Então assim, procure ler a Bíblia com intensidade, né? Ler a Bíblia assim, verdadeiramente, abrindo o seu coração, porque Deus vai trabalhar. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro 1, do 13 ao 16, eu vou ler direto, eu não vou ficar lendo para vocês, né, o contexto pausadamente, tá? Diz assim, ó: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas, olha mais aí, como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Muito claro, né? Então assim, tudo resumiu a esse finalzinho. Então assim, analisem bem, tá? Analisem o seu dia a dia, analisem o seu comportamento, porque precisamos entender que quanto mais correto andarmos, melhor será o nosso caminho. E quanto mais o nosso caminho estiver dentro da direção do Senhor, alcançaremos dele a vitória e o galardão. Quero deixar para vocês aí alguns versículos para vocês estudarem, que é muito importante. Analise as escrituras, Atos 10, 42, Atos 17, 30 do 31, Atos 14, 16, Romanos 2 ao 2, 16, Romanos 2, 24, 3, 25, 12, 12, 14, 10, Lucas 1, 74, 75, Lucas 24, 47, 2 Coríntios 7, 1, 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4, 5, Tito 2, 11, 12, 1 Pedro 1, 14 e 4, 3, Levítico 11, 44, Levítico 11, 2 e Levítico 20, 27. Amém? Que Deus abençoe e bons estudos. Tchau, tchau. Amo vocês.